Existe um ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato. Infelizmente, alguns anos atrás, quase foi eu que morri, quando deixei a curiosidade falar mais alto. Fui ver o que não era da minha conta e acabei vendo uma coisa que até hoje não sei o que era, pois o medo e o pavor que senti foram tão grandes que até hoje, depois de tanto tempo, ainda tenho receio de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. Boa noite, meu nome é Cristiano Alves e hoje moro na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando era jovem, morava em um pequeno povoado que pertencia ao município Santa Rita de Cássia, aqui perto da divisa da Bahia com Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 19 anos e gostava muito de lidar com animais, principalmente cavalos e bois. O pai da minha esposa, seu Gilson, tinha uma pequena fazenda a 3 quilômetros do povoado, onde ele criava algumas cabeças de gado e fazia suas plantações. Em sua própria propriedade havia um riacho que abastecia uma lagoa, e ele usava a água para irrigação, conseguindo produzir o ano todo. No dia 25 de agosto de 2007, em um sábado à tarde, fui para a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele, que estava no curral, chegou em casa dizendo: "Cristiano, vamos lá no curral, eu preciso de sua ajuda, pois tem uma vaca tentando parir há algum tempo e eu acho que o bezerro está atravessado." Depois de ouvir o que ele disse, automaticamente me prontifiquei a ajudar, pois não havia veterinário perto naquela época. Eu, o Juan e o senhor Gilson ficamos lidando com a situação da vaca por muito tempo. E quanto mais demorava o bezerro a nascer, percebi que seu Gilson ficava agoniado. Finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro, que graças a Deus nasceu com vida, e após alguns minutos já estava de pé. Depois de tudo isso, retornamos para a casa do meu sogro. Fiquei mais um pouco e depois peguei minha bicicleta e fui embora para minha casa, e isso era por volta de 10 horas da noite. Mesmo estando em uma noite clara, peguei a lanterna, amarrei no guidão da bicicleta e segui pela estrada que dava acesso ao povoado. No caminho vi uma luz azulada que estava ao longe, pois a estrada tinha poucas curvas, facilitando assim a observação. Continuei pedalando e, com pouco tempo, a luz acabou desaparecendo em meio à escuridão. Para minha surpresa, a mesma luz apareceu, só que desta vez com mais intensidade. A luz até parecia um farol de moto pela distância que estava. Depois deu a impressão de que ela estava na altura da copa das árvores. Aquilo me confundiu ao ponto de achar que estava tendo uma alucinação óptica ou algo assim. Entre o povoado e a fazenda do meu sogro existia um cemitério antigo que não era utilizado há décadas. Mesmo assim, alguns moradores do povoado de vez em quando faziam mutirões de limpeza para mantê-lo bem conservado, com muro na parte da frente e cerca de arame farpado em volta do restante da área. Continuei pedalando e percebi que a luz estava dentro do cemitério. Achei muito estranho tudo aquilo, voltando a imaginar o que poderia ser novamente a moto. Então fiquei curioso para saber quem era e o que estava fazendo dentro do cemitério aquelas horas da noite. Quando cheguei perto do cemitério, desci da bicicleta e a deixei escondida na beira da estrada. Caminhei bem devagar para que ninguém pudesse notar a minha presença. Quando cheguei em frente ao muro, olhei para dentro do cemitério e não consegui enxergar a tal luz.
mas tive a impressão de estar escutando alguns gemidos que vinham da parte de trás do cemitério. Na hora, pensei em maldade e imaginei que poderia ser algum casal traindo seu cônjuge, foram namorar escondidos, pois em pequenas cidades raramente existe motel, e nesses casos geralmente acontece em lugares ermos. A maldita da minha curiosidade falou mais alto, e com muito cuidado passei pela cerca e fui andando bem devagar. Estava beirando a própria cerca de arame farpado. Quando cheguei perto do local de onde vinham os barulhos, não pude acender minha lanterna, pois não queria ser visto, mas quando cheguei ao meu objetivo, que era lá no fundo do cemitério, quase tive um troço. Quem estava lá dentro não era uma pessoa, muito pelo contrário. Era um ser totalmente diferente de tudo que já tinha visto ou ouvido falar. Aquilo parecia uma criatura saindo dos filmes de terror. Aquilo era do tamanho de um homem. Tinha braços e pernas que lembrava de seres humanos. A criatura estava sentada de cócoras e o seu rosto parecia ter um focinho, que estava dentro das terras sobre uma antiga sepultura. Naquele momento fiquei imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer nenhum barulho, totalmente me mantendo em silêncio. Porém, de repente, aquela criatura se levantou e ficou de pé. Apesar da noite e de estar a poucos metros dela, pude vê-la claramente. Sinceramente, foi nesse momento que me bateu um gigantesco arrependimento por ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha grandes olhos e uma pelagem escura. Ela não usava roupas e seu rosto me lembrava de um tamanduá. A criatura começou a olhar na minha direção. Iniciou um rosnado que terminou em um grunhido. Só sei que era um barulho estranho e em seguida a criatura deu um grito tão alto e tão agudo que me arrepiou dos pés à cabeça. Com toda certeza, ele já sabia que eu estava ali. Assim que a criatura deu um passo na direção onde eu estava, meu coração quase saiu pela boca de tanto medo. Em desespero, corri como nunca, atravessando a cerca de qualquer jeito, que resultou em vários arranhões e até deixei um pedaço da minha camisa para trás. Sem olhar para trás, depois de 50 metros, cheguei na estrada e percebi que a criatura não tinha vindo atrás de mim. Fui até onde estava minha bicicleta, mas, em vez de ir para casa, voltei para a casa do meu sogro, gritando desde a portaria. Chegando lá apavorado e quase sem fôlego, Dona Zenaide, minha sogra, e Camila, minha namorada, que hoje se tornou minha esposa, se assustaram ao me verem naquela situação. Percebendo que eu não conseguia falar, Dona Zenaide foi fazer um chá enquanto eu tentava me acalmar. Minutos depois, já mais calmo, consegui relatar o que tinha visto no cemitério para eles. Seu Gilson ficou sem querer acreditar, então decidiu que iríamos lá ver o que era aquilo. Apesar de relutante, meu sogro pegou um revólver 38, ligou o carro e disse: "Vamos lá? Quero ver quem vai mexer com a gente." Eu e meu cunhado Juan partimos com ele para ver se a criatura ainda estava lá. Quando estávamos passando em frente ao cemitério, vi a mesma luz na direção que antes. Mostrei para eles. Meu sogro era teimoso e decidiu ir até lá e conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério, mas não avistamos mais aquela luz. Lá dentro me disse: "Rapaz, deixa de ser frouxo. Como é que um sujeito desse quer casar com a minha filha?" Após ouvir aquelas palavras, meu sangue ferveu.
E eu desejei do fundo do meu coração que aquela criatura aparecesse novamente para ele ver que eu não estava mentindo. Ficamos uns 5 minutos dentro do carro, mas não ouvi nenhum barulho e nem vimos nenhuma luz. Como já estávamos na metade da estrada, ele me levou logo até o povoado para que no outro dia eu pudesse pegar a minha bicicleta na fazenda. No dia seguinte acordei cedo e fui buscar a minha bicicleta na casa da minha namorada. Chegando lá soube das novidades. Meu cunhado disse que, quando estavam voltando para a fazenda, viram uma criatura semelhante à que eu havia descrito em frente ao cemitério. Assim que meu sogro viu aquilo, acelerou o carro e começou a rezar desesperadamente. Perceberam que havia uma luz azulada de formato esférico seguindo o carro deles, até desaparecer na portaria da fazenda. Até hoje não sei que criatura era aquela no cemitério. Se era assombração ou algum ser de outro planeta. Mas acredito que aquela luz azulada tem algo a ver com aquele ser. Depois de tudo o que aconteceu, fiquei com receio danado daquela estrada à noite. E até hoje meu sogro continua morando na mesma fazenda. Aquela foi a única vez em que vi a criatura de fato apareceu para a gente. Meses e anos se passaram após o ocorrido e cada dia mais pessoas afirmam de ter visto a mesma luz azulada circulando a estrada.